Olá, meu nome é Fernanda Giacomo. Eu sou nutricionista esportiva com MBA em Gestão de Programas de Qualidade de Vida em Empresas. Eu tenho mais de 12 anos de experiência em atendimento esportivo e clínico, gastronomia funcional, atendimentos corporativos e em projetos motivacionais para mudança comportamental, em estilo de vida e emagrecimento. Durante esse tempo todo trabalhando como nutricionista, eu confesso para você que mais de 90% das pessoas que me procuram, elas têm como objetivo perder peso, emagrecer. Agora, para emagrecer, sabemos que é necessário, além de mudanças comportamentais, melhorar a qualidade dos alimentos que nós ingerimos, né? E o grande problema é que boa parte das pessoas tem a crença de que para se alimentar de forma saudável é necessário gastar muito dinheiro e que comida de dieta é cara, né? Isso faz com que elas tenham dificuldade de seguir uma recomendação feita por um nutricionista e acabam adiando o objetivo de perda de peso e de serem mais saudáveis. Agora, o que muita gente não sabe é que com um bom planejamento de compras e técnicas adequadas de pré-preparo e preparo de alimentos, é possível economizar não só dinheiro com as compras de supermercado, mas também economizar tempo. Com técnicas que agilizam o preparo dos alimentos, dificilmente você vai ter preguiça de fazer alguma coisa para comer e evitar com que comer em restaurantes, pedir comida por telefone ou até mesmo passar a noite comendo macarrãozinho instantâneo sejam algo presentes na sua rotina, tá? Você pode ter certeza que com as técnicas de compra e pré-preparo de alimentos que eu vou te ensinar, você vai ter uma alimentação muito mais saudável. Vai conseguir emagrecer, vai conseguir ter mais tempo e ainda por cima sobrar um dinheirinho no final do mês. Gostou de tudo isso? Então vem comigo que eu vou te ensinar. Quando falamos em emagrecer, muita gente pensa nos alimentos que terá de deixar de ingerir e também nos alimentos saudáveis que terá que incluir na rotina de alimentação. Alguns alimentos são considerados milagrosos para a perda de peso e a pessoa se sente na obrigação de incluir essas novidades em sua rotina, como se seu resultado fosse depender exclusivamente disso. O que temos que lembrar é que para emagrecer não basta só comer ou deixar de comer determinados alimentos. Antes de chegar nesse ponto, é importante a pessoa ter foco do que ela quer. Esse foco fará com que ela tenha força de vontade para mudar de hábitos. E para conseguir mudar de hábitos é necessário planejamento e disciplina. É isso. Você pode tentar emagrecer através de shakes, medicamentos, dietas restritivas, entre outros. Porém, o resultado não será definitivo. Você se sentirá desanimada e frustrada por ter feito muitos sacrifícios e o resultado não ser duradouro. Se esses pilares não forem muito bem trabalhados, é bem provável que o processo de emagrecimento não seja bem sucedido. Ou seja, você pode até emagrecer, mas dificilmente se manterá no peso por muito tempo. Eu acredito que você deve estar me perguntando, então como que deve ser uma dieta saudável? Para uma dieta ser considerada saudável, devemos seguir as 4 leis da alimentação. A primeira lei é a lei da qualidade. A alimentação deve ser composta por alimentos que forneçam todos os nutrientes necessários ao indivíduo. O princípio dessa lei é alimentar-se com qualidade, suprindo as necessidades de carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas e minerais. Isso significa que não devemos excluir nenhum grupo alimentar do nosso cardápio, a não ser que haja alguma justificativa por problemas de saúde, como diabetes e alergias alimentares. A segunda lei é a lei da quantidade. Cada indivíduo tem a sua quantidade de energia que deve consumir diariamente, e essa quantidade não deve ser ultrapassada. Outro ponto de atenção quando falamos de quantidade de alimentos é que
por medo de ganhar peso, muita gente acaba ingerindo menos calorias do que o corpo precisa para sobreviver. Com isso, o metabolismo fica mais lento, dificultando o emagrecimento. A terceira lei é a lei da harmonia. Os grupos alimentares devem ser distribuídos de forma harmônica. É preciso somar todos os alimentos de maneira que possa existir um equilíbrio entre eles para suprir as necessidades nutricionais. Essa figura que eu estou mostrando para você é do Guia Alimentar My Plate. Esse guia tem a intenção de ilustrar como devem ser compostas as nossas refeições. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse guia, acesse os sites choosemyplate.gov, que é americano, ou o meu prato saudável.com.br, que é brasileiro e teve o guia alimentar adaptado para o nosso hábito alimentar. A quarta lei é a lei da adequação. Toda dieta deve ser individual. A alimentação deve ser adequada às suas condições fisiológicas e fase da vida. Tenho muitos clientes que atendo que possuem o mesmo hábito alimentar há muitos anos e não conseguem entender o porquê estão ganhando peso. Isso acontece porque, por mais que a alimentação seja a mesma, essas pessoas estão numa fase da vida diferente, com necessidades fisiológicas diferentes, e por esse motivo é necessário fazer mudanças tanto na alimentação quanto na rotina de exercícios. Essas leis são simples de serem seguidas. A maioria não tem dificuldade em segui-las. O que impede boa parte de cumprir essas leis está relacionado aos processos que antecedem o ato de comer, que é comprar, armazenar e preparar os alimentos. As pessoas me relatam várias dificuldades e barreiras nesse momento. As mais comentadas são falta de tempo, preguiça. Se moram sozinhos, não têm motivação para cozinhar só para si. Se moram com a família, não querem comer algo diferente dos demais. Não sabem cozinhar, não querem cozinhar, não gostam de ir no supermercado, acham que comida de dieta é muito cara e acham que vão perder muito tempo cozinhando. Agora, muitas dessas angústias podem ser facilmente solucionadas com um planejamento adequado e uma boa dose de força de vontade para vencer essas dificuldades. Agora, se você não está disposto a mudar, ok, a gente entende. Existem alternativas que vão desde refeições congeladas saudáveis, entregas de kits com todas as refeições e até mesmo a possibilidade de contratar um personal cook, que é um profissional que vai até a nossa casa para cozinhar. Tudo isso é maravilhoso. Agora, não podemos esquecer que esses serviços, apesar de serem fantásticos, são caros e podem ser inacessíveis para boa parte das pessoas que desejam emagrecer. Agora, se você não tem medo de pôr a mão na massa, essa aula é para você. Eu vou te ensinar técnicas para comprar, pré-preparar e armazenar os alimentos que facilitarão muito a sua vida. Vamos lá? O primeiro passo é em relação às compras. Para ter sempre disponíveis os alimentos prescritos no seu plano alimentar, é necessário fazer compras. Tem gente que não gosta, mas infelizmente, comprar comida é algo necessário para a nossa sobrevivência. Para quem geralmente não gosta dessa parte, existem várias opções, alternativas que ajudam bastante. Muitos locais entregam alimentos em casa e o pedido pode ser feito pela internet, como compras de supermercado, cestas de produtos orgânicos e cestas de frutas higienizadas e porcionadas. Se você não tem preguiça de ir ao supermercado, ótimo! Porém, é importante elaborar uma boa lista de compras. Para elaborar uma lista de compras, o primeiro passo é saber o que precisa ser comprado. Mesmo que você tenha um plano alimentar feito por uma nutricionista, é importante estabelecer um cardápio semanal ou quinzenal, se você preferir, para saber o que precisa comprar no supermercado. Agora, se você não tem o cardápio de uma nutricionista, siga uma dica fácil e bem prática para equilibrar suas refeições. Essa dica é baseada no Guia Alimentar My Plate. Então, para você montar uma refeição balanceada,
inclua um alimento de cada grupo alimentar por refeição principal, no almoço e no jantar. Esses grupos alimentares são grupo das verduras, grupo dos legumes, grupo dos carboidratos, grupo das proteínas de origem vegetal e das proteínas de origem animal. Caso você não goste ou não queira incluir as proteínas de origem vegetal, substitua por mais uma porção de alimentos do grupo das verduras ou legumes. O importante é ter pelo menos 5 cores no prato e que metade dele seja composto por verduras e legumes. O prato é para ter uma aparência semelhante a essa da foto. Essa figura eu retirei do site Meu Prato Saudável, que foi um dos guias alimentares que eu comentei com vocês numa das leis da alimentação saudável. E olha só que bonitinho. Eu tenho aqui metade do prato de verduras e legumes. Até tem mais de uma porção de cada, mas nesse caso, verduras e legumes são os únicos grupos alimentares que eu posso incluir mais de uma porção, tá? Agora, veja bem. Aqui eu tenho o grupo dos carboidratos representados pelo arroz, que tem só um tipo de alimento. O grupo das proteínas de origem vegetal representado por essa carne. E o grupo das proteínas de origem vegetal representado pela lentilha. Repare que esses 3 grupos têm somente um representante de cada um. Então, esse é o intuito de equilibrar o nosso prato, tá? Outra dica importante para variar é procurar variar as proteínas de origem animal e vegetais nas refeições principais. Por exemplo, eu dei uma sugestão aqui de um cardápio semanal, né, de almoço e de jantar, para você conseguir fazer suas compras, né, baseado nesse cardápio. E olha só, aqui eu coloquei o peixe 2 vezes por semana, na segunda e na quinta-feira. O franguinho tem 2 vezes por semana também no almoço, na quarta e na sexta. E a carne vermelha tem 1 vez por semana. Então é interessante sim a gente fazer esse rodízio. Você pode incluir ovo, carne de porco magra também, que é interessante. Aí fica a seu critério. E a parte de vegetais também. Você não precisa comer cada dia um vegetal diferente, porque às vezes a gente nem consegue ter isso em casa porque acaba estragando. Por mais que a gente tenha as técnicas adequadas, se o volume é muito grande, às vezes nós não damos conta de ingerir tudo, né? Então, o que acontece? Você pode rodiziar, né? Um dia você coloca o tomate na segunda, e depois você coloca ele no jantar da terça, e assim com as folhas também, né? O mais importante é que se você não tem nenhuma restrição alimentar, você consiga variar cada vez mais os alimentos para ingerir mais nutrientes também, ok? Bom, o segundo passo é elaborar a lista de compras. Quando a gente tem o conhecimento dos alimentos que precisamos ter em casa para preparar as refeições, que determinamos no cardápio semanal, fica muito mais fácil fazer a lista de compras. Eu sugiro dividir a sua lista de compras pelas seguintes categorias: hortifruti, carnes, aves, peixes e ovos, laticínios, produtos de dispensa, produtos de higiene e produtos de limpeza. Existem várias opções de organizar a sua lista. Você pode fazer uma tabela no Word com todos os produtos que você costuma comprar ou em uma planilha no Excel. Existem vários aplicativos que você pode baixar no celular para facilitar o processo. Mais para frente, falarei sobre eles. Sugiro que você coloque 2 colunas para cada item da lista. Uma coluna para você colocar quanto tem em estoque e a outra coluna com o quanto você tem que comprar. Fazendo esse processo, você irá evitar de comprar produtos em excesso e será muito mais objetivo em fazer as compras. Irá economizar tempo no supermercado, pois irá diretamente nas gôndolas que precisa. E também poderá economizar dinheiro, pois sabendo o que precisa comprar, poderá fazer uma pesquisa de preço e encontrar locais de compra que possuem os preços mais atrativos. Fazer uma pesquisa de preço hoje em dia é muito diferente do que antigamente, onde as pessoas tinham tempo de ir de mercado em mercado pesquisando os melhores preços. Uma das alternativas atuais é se cadastrar em sites de supermercados e atacadistas e receber seus jornais de ofertas por e-mail.
Alguns aplicativos nos dão a opção de fazer a lista de compras e comparar os preços com produtos de mercados da nossa região. Para quem gosta de tecnologia, a opção é excelente. 2 aplicativos que possuem essa função é o Meu Carrinho e o Boa Lista. A vantagem é que você também consegue colocar a sua lista de compras, como eu comentei anteriormente, e ele também faz esse comparativo. Então, acho que são 2 benefícios em uma ferramenta só. Eu acho que vale muito a pena, tá? Agora, alguns alimentos mais específicos recomendados pelas nutricionistas e que têm fama de serem mais caros, como as castanhas, chás, produtos integrais e frutas secas, eles podem ser comprados em mercados municipais, mais conhecidos como os mercadões, ou até mesmo em feiras. Normalmente, os preços cobrados são mais baratos do que nos supermercados ou em loja de produtos naturais, e a economia pode chegar a ser até de 50%. Agora, com que frequência eu devo fazer compras? Eu sugiro que as compras sejam feitas semanalmente. Dessa forma, não ficamos com o estoque muito cheio e com o risco de esquecer que temos aqueles alimentos no armário. Também podemos variar mais os alimentos ingeridos, pois podemos planejar cardápios diferentes para cada semana. Com esse planejamento, dificilmente teremos preguiça de preparar algo para comer. Dessa forma, nos mantemos na linha em relação ao propósito de emagrecer. Outro ponto de grande ajuda em mantermos uma alimentação saudável, sem perder muito tempo, é pré-preparar alguns alimentos e fazer o armazenamento adequado. Tá? Após comprarmos os alimentos, a forma de armazenamento pode facilitar bastante no momento do preparo e também evitar de comprar alimentos repetidos e ficarmos com o estoque cheio. Para a estocagem de alimentos secos, eu indico o link do site Arrumadíssimo sobre organização de despensas de cozinha. Todas as dicas são super valiosas, mas eu destaco as que eu acho mais importantes para essa aula. Primeira dica: invista em organizadores. Cestos de palhas, pote de vidro, bandejas organizadoras, entre outros. Eles são grandes aliados na hora de organizar a despensa. Agrupe os alimentos por afinidade e uso: arroz, feijão e macarrão, leite e suco, enlatados, barrinhas, biscoitos e outras guloseimas. Organize os alimentos com as embalagens viradas para frente e de acordo com a data de validade. Os alimentos com as datas de validade mais recentes devem ficar mais na frente para serem consumidos logo. O ideal é que as sobras dos alimentos embalados em pacotes sejam guardadas em potes de vidro ou plástico. Dicas da Nutri: coloque uma etiqueta no pote com a data de validade informada na embalagem. Sexta dica: separar as prateleiras por salgado, doce, grãos, líquidos, sendo que os líquidos devem sempre ficar embaixo para distribuir melhor o peso. E a última dica: guarde as embalagens sempre limpas. Dessa forma, na hora de usar, não haverá preocupação. Isso sem contar que a higiene agradece. Agora, para o pré-preparo de hortifruti, algumas dicas também ajudam muito. Muitos clientes me comentam comigo que não preparam vegetais em casa por acharem o processo muito trabalhoso e que também não compram frutas, né, e nem fazem sucos naturais, porque as frutas acabam estragando. Com essas dicas que eu vou orientar, os processos eles ficam muito mais fáceis e vão te ajudar bastante nesse momento, tá? O primeiro passo é fazer a higienização de verduras. Para higienizar verduras, você primeiro precisa lavar folha a folha e os legumes também em água corrente. Depois, deixe de molho em água clorada por 20 minutos. Para você preparar água clorada, você tem 2 opções. Você pode usar hipoclorito de sódio, que é um produtinho específico para higienização de vegetais. Nesse caso, para você fazer a diluição, siga as instruções da embalagem. Agora, a segunda opção é você utilizar o cloro mesmo, tá? Água sanitária. Você pode usar 1 colher de sopa de água sanitária
para 1 litro de água. O próximo passo é você escorrer e enxaguar os alimentos, depois que você deixar os 20 minutinhos na água clorada, tá? Enxaguando os alimentos, o próximo passo é a secagem. Para fazer com que as folhas durem até 7 dias, é importante secar bem. Sugiro utilizar um secador de salada, desses de plástico mesmo, que você compra em loja de produtos de utilidades. Porque quanto mais sequinhas as folhas, maior a durabilidade. E o último passo é guardar as folhas em potes plásticos ou de vidro e armazenar em geladeira, ok? A segunda estratégia é o congelamento de legumes. E para congelar legumes, a gente faz a técnica de branqueamento de legumes. Essa técnica ajuda a deixar as cores mais vivas e a preservar mais os nutrientes. É um processo fundamental para ser feito antes de congelar qualquer tipo de legume. Para fazer o branqueamento, coloque os legumes já higienizados na água fervente, e deixe ferver por 3 a 5 minutinhos. Depois que ferver, você tem que escorrer esses vegetais e colocar imediatamente numa bacia com água gelada, para dar esse choque térmico, tá? Depois que você deixou nessa bacia de água gelada, ele já estiver friozinho, você escorre bem, muito bem, para depois congelar, ok? Agora, em relação aos tipos de congelamento, existem 3 formas de você congelar. A primeira é congelar em potes plásticos, que eu acho uma boa alternativa, mas eu também acho que ocupa muito espaço na geladeira. A segunda opção são os saquinhos plásticos, desses de rolinho mesmo, tipo congele bag. E a terceira opção são as embalagens a vácuo, que eu acho que elas deixam o freezer, embalando a vácuo, o nosso freezer fica muito mais organizado. E já existe também no mercado hoje, em lojas de utilidades domésticas, o kitzinho com os sacos, que não são descartáveis, né, de alimentos, e a bombinha para retirar o ar. E eu também acho que é acessível, apesar de você ter que fazer esse investimento nessa maquininha, ok? Bom, o próximo passo é em relação às frutas. Se você gosta de ingerir sucos naturais, né, quer evitar ingerir sucos de caixinha que são ricos em açúcar, uma ótima alternativa é você congelar as frutas para o suco. Existem 2 formas de você fazer. Uma delas é congelar as frutas picadinhas, já porcionadas em saquinhos plásticos. A única coisa é que depois você vai ter que bater, toda vez que você for fazer um suco, você vai ter que bater essas frutas congeladas com água, tá? Então, se você for tomar suco todos os dias, todo dia você tem que preparar o suco. A segunda alternativa, eu acho que é uma opção muito mais prática. Você vai preparar as suas polpas, né? E uma vez preparadas, você não precisa usar o liquidificador de novo. Você só coloca essas polpas para derreter na água, tá? Para você conseguir preparar as polpas, inclusive você já pode fazer as polpas com receitas de sucos detox, tá? Primeiro você tem que bater a fruta com um pouco de água no liquidificador ou no processador de alimentos. Se você quiser, você já pode bater junto com hortelã, com gengibre, com a chia, com a linhaça ou até mesmo com brotos, canela, enfim, a substância que você achar interessante ou que a sua nutricionista recomendou. Depois que essa pasta estiver pronta, né? Aliás, você não deve bater com muita água, é o suficiente para formar uma pasta, tá? Deve ficar um pouquinho mais grossa. E depois que essa pasta estiver pronta, você coloca em forminha de gelo e leva ao freezer para congelar, tá? E esse processo ele pode ser feito também para preparar a clorofila caseira. Você pode bater a couve-manteiga com um pouco de água de coco, também até formar uma pasta, né? Bate bem para não ficar nenhum fiapinho, nenhum pedacinho, e coloca nas forminhas de gelo e leva para o freezer também para congelar. Na hora de você preparar o suco, o processo ele é bem simples. No dia anterior, vamos supor que você tome o suco de manhã ou leve para o trabalho para ingerir no lanchinho da manhã. Na noite anterior, você pega 4 pedrinhas da polpa da fruta e uma pedrinha da clorofila numa jarra ou coqueteleira com água e deixa na geladeira. No dia seguinte, as pedrinhas terão derretido. É só você misturar ou agitar e o suco vai estar pronto. É muito simples e eu tenho alguns clientes que gostam muito desse processo. Agora, aqui eu passo para vocês algumas dicas de suco detox, que são os que eu mais gosto.
e que eu vejo que tem uma aceitação muito grande pelos meus clientes também. Então tem o suquinho de manga com abacaxi, hortelã e água de coco, mamão papaya, abacaxi e raspas de limão, abacaxi, água de coco, gengibre e clorofila, melancia, morango, acerola e mel, manga, pera e damasco, laranja, abacaxi e caju, abacaxi, água de coco e manjericão, e banana, água de coco, leite de coco e canela. O próximo passo é em relação ao pré-preparo de carnes, aves e peixes. Normalmente, quem não tem muito hábito de cozinhar acaba não ingerindo muito esses alimentos em casa pela dificuldade de pré-preparo e acaba ingerindo muitos embutidos, enlatados e acaba diminuindo a ingestão dessas proteínas de alto valor biológico. Para o pré-preparo de carnes, eu sugiro fazer os cortes das carnes da sua preferência. Se desejar, peça no próprio açougue ou supermercado que já entregue as carnes cortadas da forma que deseja. Depois de cortadas, essas carnes devem ser porcionadas na quantidade máxima de 2 refeições para evitar perda. Nessa etapa, algumas carnes podem ser pré-preparadas. Por exemplo, a carne moída. Com ela, podemos fazer hambúrguer, almôndega, massa para quibe de forno e rocambole. Todas essas preparações podem ser congeladas antes de serem assadas ou grelhadas. Depois disso, é só armazenar. Se você for ingerir em até 3 dias, o alimento ele pode ficar na geladeira. Se você for consumir um tempo maior que 3 dias, a recomendação é armazenar no freezer por até 90 dias. Agora, se você optar por congelar os alimentos prontos, preparar as refeições num dia, geralmente é o domingo que o pessoal acaba fazendo isso, e já congelar as refeições montadinhas, você pode fazer também, tá? É muito prático e tem gente que não se incomoda de fazer esse processo. É importante vocês saberem que praticamente todos os alimentos podem ser congelados depois de pronto. Arroz, feijão cozido, massas, carnes com molho, legumes refogados. Eu só aconselho a não congelar alimentos que são muito secos, por exemplo, um filé de frango grelhado sem nenhum molhinho. A tendência dele é ficar meio durinho, tá? A única recomendação que eu faço é deixar o tempero mais leve e fazer o porcionamento dos alimentos antes de congelar. Assim, o resfriamento ocorre mais rápido, evitando a multiplicação de bactérias. Não se esqueça de identificar os alimentos com a data de congelamento e de validade. O prazo de validade de qualquer tipo de alimento congelado é de 3 meses, ok? Bom, se você se animou com essas dicas, eu vou te dar alguns exemplos de refeições que, se seguirmos esses passos, não demoram mais do que 20 minutos para preparar. Tenho certeza que é mais rápido do que esperar a pizza que você pedia por telefone chegar, não é? Bom, segue aqui algumas combinações. A saladinha, ela vai estar em todas as refeições. Como eu expliquei lá na lei da harmonia, das leis da alimentação, a gente tem que ter pelo menos 5 cores no prato, tá? Então você pode variar bastante essas cores na salada. A primeira opção que eu dou é a saladinha com peito de frango desfiado e uma tapioca. A segunda opção é uma salada com hambúrguer caseiro assado e a batata assada, que pode ser feita no micro-ondas, envolvida em papel toalha. A terceira opção é salada com macarrão integral cozido, com molho de azeite e limão siciliano e tirinhas de frango grelhado. A quarta opção é salada com peixe assado, com ervas e azeite, mais batata bolinha cozida. E a última opção é uma salada com omelete com legumes e o arroz integral. Agora, sabendo de tudo isso, você já parou para pensar o quanto podemos economizar ao fazer as refeições em casa? Eu vou mostrar para vocês. Nesse quadro, eu considerei as 3 refeições principais: desjejum, almoço e jantar. O desjejum ele é composto por um suco detox e um queijo quente integral. Numa padaria, o valor cobrado médio, o valor médio cobrado pelo suco é em torno de R$9 e do sanduíche em torno de R$10. Se eu for preparar em casa esse suco, ele sai em torno de R$2,50
e o sanduíche R$ 1,30. No almoço, eu considerei uma refeição simples, composta por uma salada mista, uma verdura refogada, arroz integral e feijão e um filé de frango num total de 350 gramas de comida, mais um suco de laranja. O preço cobrado num restaurante sai em torno de R$ 14,70 e do suco R$ 7,00. Em casa, essa mesma refeição custaria R$ 4,50 e o suco R$ 1,50. Para o jantar, se optarmos por uma saladinha mista, parecida com a do almoço, e um peito de frango grelhado e uma tacinha de salada de frutas como sobremesa, em qualquer restaurante ou lanchonete que eu for, ou barzinho, essa salada sai em torno de uns R$ 25,00 e a sobremesa em torno de R$ 10,00. E se eu for preparar em casa, essa mesma salada sai no máximo uns R$ 4,30, dependendo dos vegetais que você ingerir, sai até mais barato, e a sobremesa em torno de R$ 2,50, tá? O custo total das refeições feitas fora de casa é de R$ 75,70, enquanto que o custo total das refeições feitas em casa é de R$ 16,60. Eu não considerei o gasto com gás e com água, mas mesmo assim o custo ficará mais baixo de qualquer jeito. Quanto economizamos por dia nesse exemplo? E por mês? E por ano? Você já pensou nisso? Eu vou mostrar para você. A economia diária é de R$ 59,10. A economia mensal é de R$ 1.773. E a economia anual é de R$ 21.276. É muito dinheiro. Agora eu sei que você deve estar pensando, mas ninguém faz todas as refeições fora de casa. E eu te digo, faz sim. Em todos esses anos desenvolvendo trabalhos de orientação nutricional em empresas e no meu consultório, atendi muitas pessoas que moravam sozinhas e preferiam comer fora de casa ou pedir comida. E até mesmo pessoas com família que optavam por não cozinhar. Parece mais prático, mas não é nada vantajoso para a nossa saúde física nem financeira. Agora, você já pensou o que poderia fazer com esse dinheiro? Com a economia financeira mensal e anual também, né, que teremos com essas práticas, né? E com o tempo economizado com um bom planejamento, podemos usar esse dinheiro para realizar sonhos e projetos para a nossa saúde, que até então estavam só no papel. Nós podemos procurar uma boa academia, contratar um personal, fazer aquele tratamento estético de última geração, renovar o guarda-roupa, começar a investir no Tesouro Direto para a aposentadoria, poupar para aquela viagem para o exterior que sempre sonhou, ou economizar para dar entrada no seu apartamento. Existem várias razões que vão te motivar a poupar o dinheiro economizado ao fazer as refeições em casa. Você se animou com esses exemplos? Percebeu quanta preguiça de preparar alimentos em casa pode estar te deixando falida? Então, mãos à obra, mulher! Muito bem! Essa aula te mostrou que para emagrecer é necessário ter muito foco e planejamento. Eu te ensinei a montar uma refeição equilibrada, montar um cardápio semanal, a elaborar uma lista de compras, a como economizar com as compras dos alimentos, como estocar esses alimentos de forma mais funcional e organizada, como pré-preparar verduras, legumes e frutas para suco, como pré-preparar carnes e o quanto economizamos em planejar melhor as nossas refeições. Eu tenho certeza que colocando essas dicas em prática, você terá muitos resultados. Eu sei que pode parecer muito difícil, mas é muito compensador o resultado final. Eu tenho cases fantásticos de clientes que não sabiam cozinhar nada e aos poucos foram se acostumando com essa nova rotina e realidade e hoje não trocam por nada uma refeição feita em casa, certo? Bom, eu espero muito que você tenha gostado dessa aula e que o conteúdo tenha te ajudado de alguma forma.
tá? Eu gostaria muito de pedir a sua opinião sobre isso, que você deixe seu comentário para saber de que forma eu posso te ajudar desenvolvendo mais conteúdos como esse. Você pode deixar seu comentário na fanpage da FR Nutri, na nossa página no Facebook, ou também um comentário no meu canal no YouTube. Se você optar por entrar em nosso site, fique à vontade. Lá tem um blog com várias informações interessantes sobre nutrição e qualidade de vida. E você pode conhecer um pouquinho mais do meu trabalho e o trabalho da minha empresa. E se você quiser, pode me mandar um e-mail também. O importante é que você entre em contato e deixe a sua opinião, ok? Para finalizar, eu gostaria de te desejar boa sorte em sua jornada e que você consiga realizar todos os seus projetos. Um abraço e até a próxima!